Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Santiago e mais uma vez nos encontramos aqui para mais uma videoaula. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o Egito Antigo. O Antigo Egito, ele é um reino então que vai surgir no nordeste da África, às margens do Rio Nilo, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Vale dizer que a história do povo egípcio não inicia-se nessa datação histórica, mas muito antes. Por volta do ano 6000 a.C., nós então temos um grupo de pastores nômades, chamados camitas, que se fixam ali na região do Vale do Rio Nilo. A decisão de se instalarem ali nas margens do rio se dá justamente pela percepção de que aquela região é uma região muito fértil. Isso se dava por conta do rio Nilo, que tinha os seus períodos de cheia, aonde ele transbordava e trazia também para a região das margens o chamado humus. Esse humus funcionava de certa forma como um adubo para toda a vegetação ao redor ali do Rio Nilo. Então esses grupos começam a crescer e se organizar e dão origem ao que nós chamamos de nomos. Os nomos então eram chefiados por nomarcas. O que eram os nomarcas? Era uma espécie de governador. Eles então ficavam responsáveis por proteger, mas também por administrar as comunidades, os nomos. Bem, a própria origem dos nomarcas, ela está ligada justamente à divisão de trabalhos que acontecia dentro do nomos. Esses grupos começam, como eu disse, se organizar olhando para a margem do Rio Nilo, percebendo as inúmeras possibilidades de tirar das margens a subsistência deles e o progresso deles. Então eles começam a se organizar e, claro, com as divisões de trabalhos é necessário que alguém administre, que alguém cuide do nomos, por assim dizer. E dessa forma, as pessoas que se destacam nos trabalhos recebem um certo poderio local e são denominadas nomarcas. Bom, e é justamente essa capacidade de organização dos nomos é que vai propiciar que no futuro eles acabem por se tornar aí o grande Império Egípcio. Para a gente ter uma ideia da tamanha organização que existia no Nomos, as pessoas eram divididas por áreas de trabalhos. Então nós tínhamos pessoas trabalhando com artesanatos, outras pessoas trabalhavam nas construções de diques, canais, templos, também ferramentas de trabalhos e também nós tínhamos pessoas que trabalhavam na agricultura. Bom, com o passar do tempo, esses nomos crescem e se espalham ao longo de toda a margem do Rio Nilo, desde a sua nascente até a sua foz. É aí que então, por volta de 3500, esses centros de poder se unificam, formando aquilo que foi chamado de Alto e Baixo Egito. O Alto Egito, ele era representado pela coroa vermelha. Ele era localizado mais ao sul da África, próximo à nascente do rio Nilo, enquanto que o Baixo Egito ele era representado pela coroa branca e estava localizado mais ao norte da África, próximo ali à foz do rio Nilo. Por volta do ano 3200 a.C., nós temos então a unificação dessas duas regiões, do Alto e Baixo Egito, e nós temos então o início do Império Egípcio, com o primeiro faraó, que é então o faraó Menes, ou também conhecido como Narmer. Ele então foi o primeiro faraó e inicia então o período dinástico do Império Egípcio. Bem, a partir do primeiro faraó, começa-se então o período chamado de dinástico. Antes do faraó, no período em que nós tínhamos o Nomos e também no período em que nós tínhamos dois reinos, né, o Alto e o Baixo Egito, nós chamamos de período pré-dinástico. Bom, voltando aí ao período dinástico, ele é subdividido em três partes. A primeira parte é chamado de Antigo Império. Ele vai de 3200 a.C. até por volta de 2300 a.C. Depois nós temos o período do Médio Império, que vai de 2000 até 1580 a.C. E por fim, nós temos o Novo Império, que vai de 1580 até 25 a.C. É importante dizer que essas são datas aproximadas e não precisas. Bem, em quase 3.000 anos de existência, o Egito foi governado por 26 dinastias. Sofreu inúmeras revoltas, conquistas e invasões estrangeiras.
e seu declínio se deu com a invasão dos persas em 525 a.C., depois sucedido aí pelos macedônios, romanos e árabes. Bom, e como era a divisão social e o sistema político? O Egito Antigo tinha como sistema de governo o absolutismo, ou seja, nós tínhamos o faraó, que era um monarca que comandava todo o reino com poder absoluto. Bom, outra coisa muito importante de dizer é que os egípcios olhavam para o faraó e encaravam ele como um deus encarnado. Veja só, a forma que eles olham para o faraó com certeza será crucial para, além de terem respeito e obediência a esse Deus, entender que tudo que vem da ordem do faraó é com certeza uma ordem divina e por isso deve ser obedecida e acatada. Portanto, como a origem, o fundamento, o motivo do poder do faraó está ligado à religião, nós chamamos então esse tipo de poder teocrático, ou seja, ligado aí justamente às divindades, à religião. Bem, sobre a divisão social, nós tínhamos uma sociedade extremamente fragmentada e nós poderíamos aí de certa forma utilizar as próprias pirâmides do Egito para demonstrar como que a sociedade era então repartida. Nós temos o topo da pirâmide, o próprio faraó, que vem logo seguido da sua própria família. Abaixo dele nós temos os nomarcas, que em certo momento da história tentaram aí disputar o poder com o faraó. Nós temos também os sacerdotes, a alta burocracia e também os chefes militares. Bom, na terceira camada nós temos os escribas, que eram aqueles que faziam registros administrativos, mas também eram conhecedores daquilo que foi a escrita dos egípcios, que eram os hieróglifos, que na verdade é um sistema complexo de caracteres pictográficos utilizados aí na escrita egípcia. Junto com os escribas estavam também os comerciantes. Na quarta e última camada nós encontramos então os camponeses, artesãos e também os escravos. Bom, é importante dizer que a parcela de escravos no Egito era uma parcela muito pequena, até porque o Egito ele não dependia dessa mão de obra escrava para justamente gerar a sua economia e a sua produção. Esses poucos escravos que existiam no Egito, eles eram então capturados em guerra, ou então eles eram condenados por crimes que cometeram, ou então porque estavam devendo impostos para o faraó. Mas é importante dizer que esses escravos, eles integravam sim a comunidade, poderiam se casar, ter família e com certeza sua mão de obra era empregada nos mais diferentes tipos de obras do governo. Bom, é importante salientar que tanto os comerciantes, os camponeses, os artesãos, eles pagavam impostos ao faraó. E esses impostos eram pagos tanto com produtos que eram produzidos, mas também com o trabalho compulsório. É importante lembrar que, como os egípcios olhavam para o faraó como sendo um deus encarnado, eles entendiam que as ordens de construções dos templos e das tumbas mortuárias, ou qualquer que seja a obra que fosse requisitada pelo faraó, era uma obediência ao próprio Deus. Portanto, eles tinham um certo medo dos deuses e um certo respeito pelos deuses. E esse medo e esse respeito era traduzido a uma obediência aos faraós e sacerdotes. Bom, sobre a economia, é importante dizer que os egípcios eles não possuíam uma moeda, os impostos eram pagos tanto com trabalho, tanto com produtos, conforme eu já disse anteriormente. A mão de obra egípcia ela era baseada na servidão coletiva ao faraó. O Egito era produtor de leguminosas e também de cereais. Destacam-se entre os produtos que eles produziam o trigo, o algodão, o linho e o papiro. O papiro é uma planta que nascia às margens do rio Nilo. Desta planta, eles então conseguiam fazer o papiro, que leva o mesmo nome da planta, que é uma espécie de papel onde eles utilizavam para fazer todos os seus registros. Além disso, conseguiam com essa planta também produzir cestos, redes e às vezes utilizavam ela na própria alimentação. Além disso, os egípcios também tinham criações de cabras, carneiros, gansos e também se serviam da pesca. Eram também exímios produtores de artesanato, tecidos e vidro. Além disso, tinham uma significativa construção naval. Bom, como dito anteriormente, a religião ela tem uma profunda ligação não somente
com o próprio faraó, mas com toda a sociedade egípcia. Ela perpassava todas as instâncias da vida de cada um dos membros dessa sociedade. E a religião dos egípcios era politeísta, ou seja, acreditavam em mais de um deus. A título de curiosidade, vou citar aqui alguns dos muitos deuses cultuados no Antigo Egito. Um dos mais significativos é o deus Ra, que é justamente o deus Sol. Com grande frequência, o deus Ra era cultuado junto com o deus Amon, que é considerado o deus dos deuses, dessa forma levando o nome de Amon-Ra. Além desses, também se destacam Nut, que é a mãe de Ra, Isis, que é a esposa de Osíris e mãe de Horus, que era protetora da vegetação, das águas e também das sementes. Horus, representado muitas vezes por um homem com cabeça de falcão ou como o próprio falcão, e era cultuado como o sol nascente. Osíris, deus dos mortos, também da vegetação e da fecundidade, muitas vezes era interpretado como sendo o Nilo. E Set, que é inimigo de Osíris, era interpretado como o vento quente que vinha do deserto, e era considerado aí a encarnação do mal. Algo que com certeza vem à nossa mente quando nós falamos do Antigo Egito e também está associado à religião é justamente a mumificação. A mumificação, que era realizada por motivos religiosos, ela era de fato fundamentada na crença de que, se nesta terra eu preciso de um corpo para viver, com certeza no além-vida eu também precisarei. E para garantir esse corpo no além-vida, eu preciso então salvaguardar este corpo aqui, porque é com esse corpo então que eu vou conseguir gozar no além-vida. É com esse corpo que eu conseguirei então estar presente no além-vida. Por essa razão que eles então embalsamavam, após um grande ritual de mumificação, embalsamavam os corpos para serem utilizados na posteridade. É importante dizer que não são todas as pessoas do Egito que tinham acesso a esse procedimento, até porque ele era um processo muito caro e somente o faraó e a sua família, juntamente com a alta nobreza, é que tinham o alto poder aquisitivo para poder custear, pagar aí justamente por esse processo de mumificação. E eu vou contar passo a passo como que funcionava esta mumificação para vocês. Depois de morto, o defunto era levado para a sala chamada Per Nefer, que traduzindo significa a sala da purificação. Ali, alguns ossos do nariz e do rosto eram quebrados e pelo nariz era extraído o cérebro do defunto. Para evitar apodrecimento do corpo, então eles faziam o segundo processo, que é a evisceração, tirar as vísceras. Eles faziam um corte no ventre e retiravam os pulmões, intestinos, fígado e estômago. Depois de lavados, preparados com uma mistura, eles eram colocados nos vasos canopos. As tampas dos vasos canopos levavam então as cabeças dos 4 filhos de Horus. Em Set, onde era guardado o fígado, Rapi, onde era guardado os pulmões, do Amitef, que era guardado o estômago, e Quebesenuef, onde era guardado os intestinos. Logo após, diversas substâncias eram então inseridas dentro do ventre para preencher aquele vácuo dos órgãos retirados, e também várias substâncias eram colocadas no lugar do cérebro. Depois disso, eles costuravam o morto e cobriam-no todo com natrão, que é um composto natural da região à base de bicarbonato de sódio. Por fim, passado então 2 meses, o corpo aí então era envolvido em tecido de linho, colocado no sarcófago e colocado na tumba da qual foi destinado, junto com seus pertences, que também seriam utilizados na vida pós-morte. Como visto, o processo de mumificação era árduo e também prolongado. Ao todo, o processo levava 70 dias para ser concluído. Um dado interessante é que o coração do morto também era retirado, lavado, enfaixado, mas era colocado não em vasos canopos, mas de volta no próprio defunto. Isso porque acreditava-se que justamente no coração que residia a centralidade, a essência do ser humano, sentimentos, razão, pensamento, todas as ações, vontades, era justamente no coração. Por isso ele tinha que voltar para o corpo. E é também muito interessante dizer no que acreditavam os egípcios com relação ao coração. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma era levada por Anubis
ao tribunal divino, chamado também de Sala das Duas Verdades ou Sala das Duas Justiças. Ali residia uma grande balança com 2 pratos. Em um dos pratos da balança estava presente então uma pluma, uma espécie de pena, da deusa Maat. Essa pluma simbolizava tanto o equilíbrio quanto a norma, e no outro prato era colocado o coração do defunto para a pesagem. Se o coração se equilibrasse com a pluma, a alma então era conduzida à eternidade com Osíris. Caso fosse mais pesado, então o coração e a alma eram devorados por Amut, esse serzinho bonitinho que está aparecendo aí na tela para vocês, que era um deus demônio que tinha a cabeça de um crocodilo, parte do corpo como um leão ou leopardo e a outra parte como um hipopótamo. Ser devorado pelo deus Amut era justamente a retribuição divina para todos os males causados pela alma do falecido. As grandes contribuições dos egípcios para a posteridade foram seus grandes feitos arquitetônicos, como as pirâmides, seus registros históricos, onde encontramos técnicas desenvolvidas na construção de templos funerários e religiosos, obras hidráulicas e ferramentas da agricultura, invenção do papiro, progresso na medicina, sobretudo advindo aí das técnicas de mumificação, progresso também na área de astronomia, com invenção do calendário e relógio solar, esculturas, pinturas e poesia, e também através das múltiplas formas de fazer e utilizar a maquiagem. Sim, os egípcios e as egípcias utilizavam muito a maquiagem para realçar ou melhorar as suas próprias belezas naturais. E aí, o que você achou dessa videoaula? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta, que tão logo a gente vai estar respondendo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e, é claro, a gente se vê numa próxima aula.